Audioleitura. Portaria Unesp número 125, de 15 de setembro de 2025. Dispõe sobre o uso da inteligência artificial no âmbito da pós-graduação da Unesp. A reitora da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso 3º do artigo 24 do Regimento Geral da Unesp, e tendo em vista o deliberado pela Câmara Central de Pós-Graduação, CCPG, em sessão de 2 de setembro de 2025, deliberação número 60 de 2025 CCPG-SG. E considerando o estabelecido pela Resolução Unesp número 13 de 2025, que dispõe sobre a utilização da inteligência artificial na Unesp. Considerando os possíveis benefícios do uso da inteligência artificial, incluindo a possível melhoria da produtividade na educação e na ciência. Considerando o potencial criativo e inovador da inteligência artificial. E considerando a necessidade do uso da inteligência artificial de forma ética e responsável, comprometido com a promoção e manutenção da qualidade, integridade e credibilidade do ensino, da formação e da produção científica e tecnológica na pós-graduação da Unesp, expede a seguinte portaria. Seção 1ª, das disposições gerais. Artigo 1º. O uso da inteligência artificial na pós-graduação deve obedecer a princípios éticos e científicos e estar em conformidade com as normas administrativas da universidade, com as boas práticas definidas nacional e internacionalmente, e com outras normas e leis correlatas, especialmente a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD. Artigo 2º. O autor do trabalho acadêmico em nível de pós-graduação deve planejar o uso da inteligência artificial, avaliando pelo menos os riscos, a necessidade e a adequação desse uso, além de sua efetividade em relação aos objetivos do projeto. Artigo 3º. É obrigatória a análise dos termos de uso e políticas de privacidade das ferramentas de inteligência artificial. Parágrafo único. Deve-se avaliar riscos de fornecimento de dados e garantir que a utilização não comprometa a autoria, o ineditismo e a exclusividade de conteúdos e produções, assegurando a proteção de dados pessoais e sensíveis e a conformidade legal. Artigo 4º. A inteligência artificial pode ser usada no âmbito da pós-graduação para editar e revisar textos escritos e códigos, criar gráficos, infográficos, imagens, áudios e vídeos para trabalhos acadêmicos, desde que respeitando os direitos autorais e demais direitos correlatos. Gerar análises, interpretar dados, elaborar revisões e resumos bibliográficos, e realizar outras atividades que apliquem as capacidades de aprendizado, raciocínio e percepção dos sistemas baseados em inteligência artificial. Auxiliar no desenvolvimento de produtos científicos e tecnológicos, por meio da aplicação de suas técnicas. Desempenhar outras atividades correlatas, desde que executadas com ética e responsabilidade. Seção 2ª, da revisão de conteúdo gerado por inteligência artificial. Artigo 5º. Todo conteúdo gerado com a assistência de inteligência artificial deve ser revisado e avaliado criticamente pelo autor do trabalho acadêmico, a fim de eliminar incorreções, equívocos, vieses ou discriminações. De evitar ideias, teses e proposições já superadas. E a fim de impedir qualquer tipo de plágio, inclusive acidental ou não intencional. Garantir a rastreabilidade das referências utilizadas na geração do conteúdo, e quando não for possível, avaliar os possíveis impactos. Respeitar a privacidade dos dados, os direitos autorais, de imagem, de voz e outros direitos correlatos. Artigo 6º. Quando o autor do trabalho acadêmico fizer uso de ferramentas de inteligência artificial generativa, aquela que cria conteúdos em resposta a uma solicitação do usuário, a forma de uso deve estar descrita no contexto correspondente aos materiais e métodos do trabalho. Parágrafo único. A descrição deve detalhar, pelo menos: 1. Os nomes e as versões das ferramentas de inteligência artificial usadas no trabalho acadêmico. 2. Como e para qual finalidade as ferramentas de inteligência artificial foram utilizadas no trabalho acadêmico. Seção 3ª. Das responsabilidades dos discentes. Artigo 7º. O discente deve conhecer e respeitar, se existirem, as normas e os planos que tratam de inteligência artificial elaborados por professores, no contexto das disciplinas, por orientadores, no contexto da produção do trabalho de conclusão do curso, e pelo programa de pós-graduação ao qual o discente se vincula, além das normas da universidade, e demais normas e leis correlatas. Parágrafo único. Caso o docente não explicite previamente as diretrizes para o uso da inteligência artificial, ou em outros casos de omissão, o discente deve consultar o professor ou o orientador sobre a pertinência do uso da inteligência artificial em cada caso. Seção 4ª. Das responsabilidades dos docentes. Artigo 8º. A inteligência artificial pode apoiar o docente, mas não o substituir, nas atividades de ensino da pós-graduação nos seguintes casos: preparação das aulas das disciplinas. Criação de planos, relatórios, roteiros e apresentações. Desenvolvimento de atividades avaliativas. Outros casos de uso ético e responsável da inteligência artificial. Parágrafo único. O conteúdo gerado pelo docente com assistência de inteligência artificial deve ser revisado e avaliado por ele, conforme o artigo 5º desta portaria. Artigo 9º. Recomenda-se que os docentes incluam em seus planos de ensino diretrizes específicas quanto ao uso de inteligência artificial em trabalhos e demais atividades de disciplinas ou de pesquisa, respeitando as normas da universidade sobre inteligência artificial, e outras normas e leis correlatas. Artigo 10. Os docentes devem avaliar as atividades acadêmicas dos discentes, quanto ao uso da inteligência artificial atuando para que os objetivos de aprendizagem sigam sendo alcançados, e que a qualidade, integridade e credibilidade da formação sejam promovidas e mantidas. Seção 5ª. Das disposições finais. Artigo 11. Os conselhos dos programas de pós-graduação poderão estabelecer outros critérios sobre o uso da inteligência artificial em instrução normativa, de acordo com esta portaria e com outras normas da universidade sobre o assunto. Artigo 12. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.